Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão com expectativa, irmãos? Amém? Muita ou pouca? Amém. É bom ter expectativa. E as coisas acontecem quando nós temos expectativa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu quero fazer uma confissão com todos vocês. Aí eu vou pedir para apagar. Tem alguma coisa errada aí? Apareceu o pastor Amori? Ele está por aí? Aleluia. Então apaga a luz. Eu quero pedir para os ministros fazer junto com a igreja, todas as vezes antes de pregar, essa confissão, tá bom? Todos vocês que forem pregar aqui, antes de pregar, eu quero que vocês façam essa confissão com a igreja, tá bom? Então nós vamos falar junto. Vamos juntos? Vocês conseguem? Para nas vírgulas direitinho, tá bom? Igual a gente faz a confissão da oferta, ok? Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim poderosamente cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Vocês gostaram? Vocês viram o que ela fala? Essa confissão, vocês viram o que ela fala? Põe lá de volta, põe de volta. Então eu vou ler agora para vocês somente. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Amém? Nós vamos confessar isso o tempo todo e Deus vai fazer isso cada vez mais. Isso é um versículo bíblico, viu? Agora vamos aqui, ó. É claro que é um versículo bíblico que está personalizado para essa confissão. E aqui, recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Pode acender, pode acender. Nós vamos fazer essa confissão igual nós fazemos a da oferta. Deixa eu contar uma coisa curiosa a vocês. A confissão da oferta, há mais ou menos 12, 11 anos atrás, eu estava ouvindo uma pregação de Scott Webb. Scott Webb é um pastor de uma igreja no Alabama, nos Estados Unidos. E eu estava ouvindo essa pregação dele e ele começou a fazer aquela confissão. E eu escrevi. Eu não pastoreava a igreja na época. Eu pregava às vezes em algumas igrejas e eu tinha a igreja de um amigo que era o pastor Alex. E eu pregava na igreja dele, que era a igreja Hebron. Né, Luciano? Né, Almiro, Dona Maria? Eu pregava lá nessa igreja deles. Ele sempre me convidava, o pastor Alex, né? O Almiro e a Dona Maria são os pais do pastor Alex. E aqui tem a Luciana, que é a irmã. Tem mais alguém? Aqui tem os sobrinhos, né? Tem a galera toda que são os sobrinhos deles, do pastor Alex, né? Então, eu quero ainda fazer essa honra e dizer. E aí eu peguei essa confissão e eu fui pregar na igreja dele e falei, pastor, isso aqui é uma confissão do Scott Webb. E ele faz essa confissão na igreja dele, em cada culto. Aí ele, deixa comigo aqui, eu vou fazer isso na minha igreja também. Não é? E eu não sabia que depois eu assumiria a igreja dele, do pastor Alex. Então a confissão que nós fazemos hoje, eu tinha pego do Scott Webb e nós fazemos até hoje na igreja aqui, né, que depois a Hebron se tornou o Verbo da Vida, que é a nossa igreja. Não é? E aí eu estava ouvindo esses dias uma outra pregação do mesmo Scott Webb, né? E aí ele fazendo essa confissão, eu falei, essa é uma boa agora para a gente crescer, não é? Então nós vamos fazer essa confissão para a gente crescer. E eu peguei a confissão, amém? Eu ando nos passos da fé daqueles que andam na fé, amém? É como alguém disse certa vez, se eu enxerguei tão longe, é porque eu subi nos ombros de gigantes. E eu estou montado nos ombros de gigantes, queridos. E vocês estão comigo nesta, aleluia. E nós vamos crescer cada vez mais, amém? Nós vamos crescer em disparada.
Eu estou com uma convicção dentro de mim, irmãos. Diga, verbo da vida Pirituba. Cresça e se multiplique. Deixa eu contar para vocês sobre essa confissão agora. Eu tinha um ponto de pregação que eu insisti muitas e muitas vezes durante anos para o pastor Janduí, pastor do Verbo da Vida de Pinheiros, para deixar a gente ter um trabalho aqui em Pirituba. E eu insistia com ele, chegou um dia que ele liberou para a gente fazer um ponto de pregação, então a gente fazia na nossa casa, na garagem, não é? E fazia lá. E sabe, tinha umas poucas pessoas lá, chegou a ter 20 e poucas pessoas, e a gente sempre confessava, Verbo da Vida Pirituba, cresça e se multiplique. E sabe, o Senhor tem falado esse tempo comigo, por que você parou? Já cresceu? Cresceu ainda não. Aliás, o que eu vou pregar para você hoje, muitas dessas coisas eu fazia lá atrás e Deus tem falado comigo, por que você parou? Então hoje nós vamos voar aqui nessa igreja. Marcos 11, versículo 12, abre aí. Vocês colocaram aqui o que eu pedi, não? Colocaram? Aleluia. Então, o título da mensagem, como você sabe, não é que porque foi anunciado, é movendo as circunstâncias pela fé. Mas eu quero acrescentar algo. É movendo as circunstâncias e as coisas. Circunstâncias e coisas. Eu vou mostrar para vocês vários textos bíblicos hoje, de pessoas, além de Jesus também, movendo circunstâncias e coisas pela fé. Depois que eu mostrar isso para você, eu vou contar um testemunho meu, extraordinário. Vou contar alguma outra coisa para vocês aqui hoje, se der tempo. Porque eu quero trazer essa palavra para... personalizada tanto para os nossos dias quanto para a igreja local. E eu quero falar de maneira simples que você possa entender, captar a mensagem e captando a mensagem você consiga praticar. Então eu preciso mostrar para você aqui como praticar essa mensagem. Eu vou fazer isso hoje, amém? Não vou só dar uma palavra para você e você sair daqui pensando, foi até legal, mas como eu pratico isso? Agora eu preciso deixar você saber o seguinte: Deus não tem prediletos. Deus não tem filhos favoritos, filhos especiais. Do jeito que Ele ama um, Ele ama o outro. Outro fato curioso é que o único livro dos evangelhos que fala, quando se refere a João, ele escreve assim, o discípulo a quem Jesus amava. Os outros não escreveram isso. Mas João estava escrevendo e por isso ele colocou. E chegou o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele estava falando dele mesmo. É claro que os outros não escreveram isso. Aquele a quem Jesus amava. Quantos de vocês consideram que Jesus te ama? Então diga, Jesus me ama e eu sei. Diga de novo, Jesus me ama e eu sei. Deixa eu dizer isso para você, queridos. Eu falei hoje aqui na ceia sobre Ele ter morrido por nós, ressuscitado conosco e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas é importante a gente lembrar que quando Jesus morreu por nós, nós não merecíamos. Nenhum de nós. E aliás, nenhum de nós pediu para Ele isso. Eu estou querendo que você pense algo aqui, olha só. Foi uma época da minha vida que Deus começou a falar comigo, olha, quando você não se importava comigo, nem eu morri por você. Agora você acha que agora que você está tentando, você acha que eu vou reter alguma coisa de você? Vocês ouviram isso? E nessa época eu estava querendo emprego, mas eu achava que porque eu errava o emprego ia embora. Vocês já ouviram essa história, né? Muitas vezes. Eu achava que
Eu achava que eu pedia lá o emprego, declarava, confessava, colocava a minha fé para funcionar, e de repente eu escorregava, cometia algum erro, então eu pensava, o anjo foi embora com a minha bênção. E agora vai ser uma temporada de busca de novo, até que ele venha com aquele presente, a bênção, o emprego. E aquilo foi uma tortura, uma escravidão para mim, mas Deus me disse, você acha mesmo que eu estou retendo o emprego de você? Que eu estou segurando o emprego? Eu morri por você, mandei Jesus para morrer por você quando você não merecia. E agora que você está tentando, pega isso, irmão. Agora que você está tentando, você acha que eu vou ficar retendo as coisas de você? Quantos estão tentando? Quantos? Eu estou dizendo, tentando fazer a vontade de Deus, agradá-lo, andar com... Quantos? Então essa palavra é para você. Você acha que ele está retendo? Quando saíram de Betânia, teve fome. Próximo. Vocês estão devagar, hein, gente? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi... Eu quero que você olhe para esse texto hoje como se não soubesse. Eu já li, já preguei, já ouvi centenas e centenas de vezes esse texto, mas eu quero que você e eu hoje possamos olhar para lá como se fosse novo. Nunca você viu, ok? Nunca você viu. Então Jesus, lhe disse Jesus. Você tem que entender que ele está falando com uma árvore. É normal? Pensa o pastor Ricardo, você chega ali fora, ali, ele está dizendo, deu um chute na árvore e começa a falar, e eu vou te dizer outra coisa, você não vai ter mais coco não, você não vai ter coco. Aí você passa, o pastor, rapaz, você precisa de ver, rapaz, eu vi o pastor Ricardo ali, ó. Mas aqui Jesus estava discutindo com a árvore, vamos ver o que ele disse? Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos, e deve ter pensado o quê? Certo? Porque não é normal, gente. Vamos lá, vocês estão, vamos lá, não é normal. Ele falou com a árvore, ó. Ele foi ver se ela tinha algum fruto. Imagina você pegar um fruto, não tem. Aí você fica bravo. Nunca mais alguém vai comer fruto de você. E os seus discípulos ouviram isso. Precisamos entrar na história, ok? Entrar na história. Aí, eles vão embora, certo? Eles vão embora. Indo embora, eles fazem outras coisas e voltam. E estão chegando perto desse mesmo lugar. No versículo 22 agora, no 22, diz assim. Vou ler o 20, vamos do 20, tá? E passando eles pela manhã, vocês têm que lembrar que eles já passaram, já foram e estão voltando, ok? E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então eles estão passando de volta pelo mesmo caminho, e eles olham, e a figueira, aquela da noite anterior, do dia anterior, secou desde a sua raiz. Próximo. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Então eles estão admirados, ok? Vocês têm que entender que eles estão admirados. E ele diz assim, Pedro que disse, ele diz, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Na noite anterior ele era um doido. Agora é um doido que fala as coisas e o negócio é sério. A figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E a resposta de Jesus qual foi? Ao que Jesus lhes disse. O que ele disse? Tende fé em Deus. No original,
essa frase, ela não é tem fé em Deus. É tenha a fé de Deus. O original diz, tenha a fé de Deus, igual a de Deus. Porque tem diferença. Se você lesse como está no original, tenha a fé igual à fé de Deus, você se perguntaria, e como é a fé de Deus? A fé de Deus é aquela de Gênesis, quando o Espírito pairava, né? Lá onde estava o abismo, em Gênesis, nós estamos lá no início. E a Bíblia diz, disse Deus, haja luz, onde havia trevas. Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. A fé de Deus é uma fé que crê e fala, e aí acontece. A fé de Jesus foi falar com a figueira e ir embora. Quando voltou, os discípulos estão admirados que a figueira se secou desde as raízes, e eles estão admirados, e Pedro pergunta, mestre, a figueira, fala, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Ele disse, tenha fé igual à fé de Deus. Só que ele vai fazer uma declaração poderosa a seguir. E ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém... Tem alguém aqui? Vamos de novo. Olha só, irmãos. Eu preciso deixar claro que essa palavra é para alguém que disser e não duvidar no seu coração. Ok? Então, quando eu estiver pregando essa palavra, do começo ao fim, eu não quero que você fique pensando, uau, o pastor fulano de tal, essa palavra é boa para ele. Não é sobre ele, é sobre você. Não é para ele, é para você. Eu não estou pregando somente para os pregadores, eu estou pregando para você. E você é alguém. Em outra versão diz, qualquer que disser. Qualquer pessoa que disser. Então vamos ler do jeito que está escrito. Vamos lá. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, se ele fala a este monte, provavelmente ele está, tem que ser assim, né? Ele está apontando para um monte. Se alguém disser a este monte, tem que ser assim. A este monte. Nós não estamos vendo, porque nós estamos lendo. Mas Jesus e os discípulos estavam vendo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, que acontecerá o que diz, assim será com ele. Isso aconteceu num momento onde Jesus acaba de amaldiçoar, na noite anterior ele acaba de amaldiçoar uma figueira, passa no dia seguinte e ela se seca desde as raízes. Jesus, quando falou, veja, Jesus não jogava palavras fora. Não falava por falar. Se ele disse, nunca mais como alguém fruto de ti. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você pode chegar num nível de fé, onde se você chega nele, é melhor você segurar as suas palavras, senão as coisas começam a acontecer disparadamente. E esse era o caso que Jesus estava operando na fé. Mas ele disse, isso não é só sobre mim, é se alguém disser e não duvidar em seu coração. Agora, vamos pensar. Nós sabemos que muitas vezes a Bíblia tem sentidos duplos, né? Duplicados. E quando ele está olhando para um monte literal, também significa um monte que tem sido colocado no seu caminho para atrapalhar a sua vida. E ele quer dizer, qualquer que disser a um monte de problemas, qualquer que disser a um monte de doenças, qualquer que disser a um monte de falta nas finanças, você sabia que o projeto inicial de Deus em Gênesis era que não faltasse nada? Sim ou não? Para quem? Adão e todos os que viessem da descendência de Adão.
O que aconteceu foi que um intruso entrou lá no meio e atrapalhou o projeto. Mas Deus não parou o plano. Ele mandou Jesus para trazer o projeto de volta. O que significa que se você estivesse lá no jardim, sem o diabo ter entrado, você desfrutaria de tudo e não se sentiria como alguém que não é merecedor. Vocês me ouviram? O que significa então, o que eu estou querendo dizer? Por que eu disse isso? Eu disse isso para dizer exatamente aqui, se Deus veio restaurar, resgatar, você não pode se excluir. O que eu quero dizer? Que se o seu negócio não estiver dando certo, você abre a porta e diz: Satanás, fora daqui. Aleluia. Qualquer que disser ao monte, que monte? Depende qual monte que está no seu caminho. Porque o seu monte pode não ser o meu, mas cada um pode ter um monte. E o monte tem que sair do caminho. Eu prometi, daqui a pouco eu volto para esse texto, mas eu prometi que eu ia mostrar pessoas mudando circunstâncias e coisas pela palavra. Pessoas mudando circunstâncias e coisas. Eu quero começar com Josué. Em Josué capítulo 10, versículo 12. Vamos dar uma passada em algumas pessoas que mudaram suas circunstâncias. Josué estava numa batalha e ele precisava da luz do dia. Ele precisava que estivesse claro. Não podia escurecer. Agora veja, não podia escurecer, mas escurecer é o natural se passar o tempo e chegar o momento de escurecer. Não para quem é da fé. Por quê? Porque qualquer que disser e não duvidar em seu coração. E o que está escrito lá? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filisteus de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Meu Deus do céu, ele está falando com o sol e com a lua. Vocês entenderam o que ele está falando? Não, Jesus estava falando aqui com a árvore. Agora esse homem, Josué, está falando com o sol e com a lua. Vamos de novo? E o que ele diz? O que ele diz? O que ele diz? Sol, detente em Gibeão. E tu, lua, em outras palavras, eu estou falando com você também, lua. Eu falei com você, sol, agora lua. Meu Deus, a Bíblia é muito louca. É muito louca. A nossa mentalidade não entende. Qual que é o título da minha mensagem? Mudando ou movendo as circunstâncias e as coisas pela... Eu não estou pregando por pregar hoje à noite. Eu estou pregando algo que você vai operar na sua vida e vai mudar a circunstância, vai mover a circunstância da sua vida. Não é Deus que vai mover, é você. Por quê, pastor? Porque Deus deu autoridade para você mover. Muitas pessoas estão chorando: Deus me socorre, porque o Senhor não vem. O pastor prega que o Senhor não tem predileto, que o Senhor nos ama, porque o Senhor não vem. Se você pudesse ouvi-lo, ele diria: porque eu estou esperando você mover a circunstância, pela fé em mim e na minha palavra. Então Josué falou, próximo versículo, e o sol se deteve, obedeceu. Você sabia que está registrado esse eclipse que aconteceu há milhares de anos atrás? Porque um homem deu uma ordem. Isso está comprovado pela ciência. Isso aqui que nós estamos lendo na Bíblia. Aqueles que muitas vezes não acreditam na Bíblia, eles não sabem explicar porquê, mas eles sabem que houve um eclipse. Nesse tempo. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Ele precisava disso. Irmãos, Deus vai fazer o que for necessário para você desbaratar os seus inimigos. O que for necessário. E lembre-se, os inimigos não são as pessoas.
As pessoas Deus ama, mas o diabo e a sua corte que tem tramado contra você, não. As circunstâncias que muitas vezes se levantam contra você não são naturais, não. E você começa a descobrir que não são naturais, sabe quando? Quando você começa a abrir a porta e dizer para ele ir embora. Aí você começa a ver as circunstâncias mudando. Solta o que é meu, solta o meu filho, solta o meu negócio. Solta o meu negócio. Aleluia. Mantém lá os versículos. Aleluia. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro parado. Meu Deus do céu. Ei, deixa eu dizer. Não tem nada por acaso na Bíblia, não. As coisas que estão na Bíblia, elas estão escritas para nós e por nós. Agora, quem vai mover as circunstâncias? Quem puder crer. Quem vai mover as circunstâncias? Aleluia. Próximo. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A próxima história que eu quero contar para vocês está em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Estou falando mais rápido que meus pensamentos. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu vou encher você disso aqui, até você ficar convencido de que os homens moveram e você pode mover as circunstâncias pela fé. Quero que você fique convencido disso. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Um homem, profeta, chamado Elias, está trazendo juízo na terra. E ele está trazendo juízo contra um rei, Acabe. Acabe era um desviado. Deveria ser um homem de Deus, mas era um desviado, era um rei desviado. Estava fazendo coisas erradas, ele e sua mulher. Ele estava influenciado por Jezabel, sua mulher. E agora o profeta Elias não tem papas na língua, e ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, não vai chover segundo a minha palavra. Sabe quanto tempo não choveu até ele liberar de novo? Porque ele liberou a volta da chuva. 3 anos e meio. Por 3 anos e meio não choveu em Israel por causa da palavra de um homem. Ele disse o que? No final do versículo está escrito o quê? Segundo o quê? Segundo a minha palavra, segundo o que eu estou dizendo. E sabe quando voltou a chover? Quando ele disse também. Não choveu, e choveu quando ele escolheu um homem. Nós estamos falando de um homem. Eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Se ela diz, eu creio. Agora, isso me faz pensar se um homem ou outro homem está movendo o sol e lua, movendo para não chover e para chover, por que que nós não podemos mover as circunstâncias adversas? Quando Jesus mesmo disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se esse alguém não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Você precisa de um ingrediente chamado fé e um outro ingrediente chamado fale as palavras. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, pode surpreender muitos de vocês. Muitos de vocês sentados aqui, que não têm visto muitas coisas acontecer, o problema não está na sua fé. Você tem fé, mas você não está falando. No versículo de Marcos 11, 23, onde eu estou lendo, ele fala sobre crer uma vez e fala sobre dizer 3 vezes. Uma vez crer, dizer precisa ser mais de uma vez. Qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. 3 vezes. Qualquer que disser, diz, e tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Vamos ver mais alguém? Vamos ver mais um homem? Esse aqui é tremendo. Ouça, irmãos, parece que não, mas a economia, as finanças, as suas próprias finanças, também está no controle da sua boca. E o profeta Eliseu mostrou que não somente as finanças pessoais dele. Eu quero começar com você em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. No capítulo 6, nós estamos no 7, versículo 1. Mas no capítulo 6, esse profeta Eliseu, ele chega na cidade de Samaria e ele vê a cidade, eles estão morrendo de fome. Seca, um problema, e as pessoas em Samaria estão derrotadas, morrendo de fome. A pobreza era extrema. Ao passo que do outro lado, um outro rei estava bem. Tinha as riquezas lá. E do lado de cá, fome. Circunstâncias ruins, circunstâncias adversas. E esse homem chamado Eliseu, ele chega em Samaria. E aí ele começa a dizer como ele aprendeu com o seu mestre Elias. Ele viu Elias operar e agora ele aprendeu e ele sabe como fazer. Então ele diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aqui, não dá para a gente entender o que ele está dizendo, mas eu vou trazer para a nossa linguagem o que ele está falando. Como eles estão passando fome, necessidade, como eles estão passando essa dificuldade, esse homem chamado Eliseu, ele diz assim, amanhã, ele, em outras palavras, dentro de 24 horas, haverá uma revolução nas finanças desse povo aqui. Dentro de 24 horas haverá riquezas sem fim aqui. Dentro de 24 horas, prosperidade abundante aqui. É isso que ele está dizendo. Dentro de olha só. Ele está dizendo dentro de 24 horas. Porque ele disse, amanhã, a estas mesmas horas, haverá riquezas sem fins aqui. Agora, veja como o que ele falou parece um absurdo. Naturalmente falando, é um absurdo. Veja só. Ali tem um servo do rei, versículo 2. Diz assim, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Ele está falando, você está doido, Eliseu? Nem se o Senhor abrisse as janelas do céu, vai se cumprir a sua palavra. Ainda que ele abrisse. Não dá para a sua palavra
se cumprir. Em outras palavras, dá para a gente perceber que o negócio era grande. O que o profeta está dizendo é muito grande. E ele diz assim, se Deus abrir a janela do céu, ainda não dá para cumprir a sua palavra. Mas o Elias não gostou não, o Eliseu não gostou não. Ele diz assim, ó, disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você vai ver, mas não vai provar, por causa da sua incredulidade. Você vai ver, mas não vai provar. Foi o que o Eliseu disse. Eles eram severos, né? Nós podemos pensar, ele só não concordou. Ele só não acreditou, porque aliás o que você falou é grande demais. Mas o profeta levava a sério o que ele estava dizendo. E ele queria que as pessoas levassem a sério o que ele estava dizendo. A Bíblia diz, eu vou contar rapidamente essa história, só para encurtar, que havia 4 leprosos ali. 4 leprosos. E você sabe, lepra, eles estão rejeitados, separados da sociedade, estão em Samaria, mas estão ali num lugar de leprosos. Eles já estavam com fome por causa da fome em Israel. Então, com fome, ninguém vai dar para eles o que comer. Eles estão com lepra. Então, a vida deles não é só... É ruim de todos os lados, desses leprosos. É ruim de todos os lados. E eles estão ali, os 4 leprosos, e eles falam entre eles mesmos. Estamos aqui em Samaria, vamos morrer de lepra e de fome. E se a gente se levantar agora e ir lá no terreno do inimigo e pedir alguma comida para eles? Morrer, nós já vamos morrer. Com lepra, com fome. Morrer, nós já vamos. Agora, vai que o inimigo resolva dar um pedaço de pão para nós, uma comida. É o que eles estão combinando. Topam? Fechou? Morrer, morreu. Vamos lá? Vamos. O profeta havia declarado uma palavra e Deus vai fazer o que for necessário para cumprir a palavra de alguém que acredita. Deus vai fazer, irmãos, veja. Quem está movendo 4 leprosos aqui? Quem está levantando 4 leprosos aqui? Esses 4 leprosos se levantam e eles vão caminho ao inimigo. E eles estão se dirigindo para lá. Acontece que lá o inimigo, que tem tudo, que tem riquezas, ouro, prata, tem bens, tem tudo, tem cavalos. O inimigo, eles começam a ouvir passos de muitos milhares e milhares de cavalos e cavaleiros. Eles começam, o inimigo, eles começam a ouvir passos estrondosos de cavalos e cavaleiros vindo em direção a eles, mas são 4 leprosos. Mas o inimigo está ouvindo e eles começam a ficar apavorado. O inimigo começa a ficar apavorado. Eles estão em terror agora. O que está acontecendo? Eles estão vindo contra nós. 4 leprosos. Mas eles começam a ouvir esses barulhos. Está na continuação do texto aí. Eu não vou ler porque não dá tempo. Eu tenho outras histórias para contar. E eles começam a ouvir esses barulhos. E o que o inimigo faz? Vamos correr todos. O inimigo tem tudo. 4 leprosos estão se dirigindo para lá. Eles ouvem barulhos de grandes exércitos. Eles largam tudo. Pegam as crianças e começam a correr e saem disparadas. Quando os leprosos chegaram na cidade do inimigo, eles viram que lá estava toda a comida, todo o ouro, toda a prata, todas as vestes, os cavalos, estava tudo lá. Mas não tinha pessoas. E eles, o que será que aconteceu? Vamos pegar o que der para nós. Vamos pegar. Só que eles começaram a pegar as coisas, mas era muita coisa. Era muita coisa, eles começaram a pegar. Eles falaram assim, não dá para a gente levar tudo isso. Vamos voltar em Samaria e avisar o nosso rei. Vamos avisar o rei que tem tudo isso. Então eles voltaram e avisaram, olha rei, entramos na cidade do inimigo e estava tudo lá, menos as pessoas. O rei, não, tem uma armadilha aí que vai derrotar a gente. Não, rei. Não é, não. Lembra do capitão lá? O capitão que disse, nem se abria a janela do céu. Ele foi lá primeiro na frente para ver, para conferir.
E quando ele vai, e ele confere, e realmente tem tudo, mas não tem as pessoas, quando ele vai voltar para avisar o rei, as pessoas saem correndo as pessoas de Samaria saem correndo para a cidade para pegar todos os bens, as coisas, e ele está no meio do caminho, eles esquecem do cara, eles começam a atropelar o cara, e o cara morre pisoteado. Eles estão desesperados, porque eles estão com fome. Quando alguém está com fome, ninguém segura. Tem comida ali? Então eles correram para comer, e eles atropelaram o capitão, e ele morreu ali mesmo. Ele viu toda a riqueza, mas ele não desfrutou dela. Ele não desfrutou dela. Eu posso contar mais algumas histórias, mas agora eu vou passar para o Novo Testamento. Eu poderia ficar em Moisés e lembrar você que Moisés abriu o mar. Eu podia lembrar tanta coisa para você, mas eu vou para o Novo Testamento agora, porque é ali onde a gente precisa andar um pouco mais. E eu queria falar sobre ele. Jesus. O título da mensagem é Movendo as Circunstâncias pela Fé. Jesus está dormindo lá na polpa do barco. E um temporal acontece. E o barco começa a querer naufragar. Jesus está dormindo, os discípulos estão apavorados. E eles acordam Jesus e dizem: Mestre, o Senhor não se importa que nós todos vamos morrer? E a Bíblia diz que aquele homem doido que fala com a árvore, ele não fala somente com a árvore. Ele começa a falar com os ventos e com os mares. E ele diz: vento, emudece, mar, acalma-te agora. E a Bíblia diz que o vento parou e o mar se acalmou. Ele fala com as circunstâncias. Mas ele se virou para os discípulos e disse: vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Quando ele fala isso, ele dá a entender que os homens deveriam ter feito aquilo que ele mesmo fez. E era isso que ele queria. Ele queria que aqueles homens tivessem feito o que ele fez. Diga ao vento, diga ao mar. Irmãos, nós estamos padecendo porque nós não estamos falando com as coisas como nós deveríamos falar. Dê ordens. Dê ordens. A Bíblia diz que ele colocou a gente aqui como Senhor dessa terra. E foi isso que Jesus tentou trazer de volta. Nós somos dominadores da terra. E a terra tem que nos obedecer. É por isso que está recheada de coisas na Bíblia, onde homens e mulheres de Deus dão ordem às coisas e elas obedecem. O diabo obedece. As coisas, a tempestade da sua vida tem que parar. Jesus, quando Pedro chegou para ele e disse: mestre, estão cobrando impostos meu e seu. Jesus explica para ele que nós somos cidadãos daqui, não precisávamos pagar, mas não vamos arrumar confusão. Vai pescar. E no primeiro peixe você vai encontrar o total que é para pagar o meu e o seu imposto. Jesus está falando com as coisas. Quando ele fala, até os peixes obedecem. As coisas obedecem. Ele multiplica pães e peixes. E quando aqueles discípulos estavam pescando a noite toda e não puderam pescar, você se lembra disso? Eles não puderam pescar. Eles não conseguiram, eles tentaram, eles eram bons em pesca, mas eles não conseguiram. Jesus disse para eles, eu estou encurtando a história, ele disse para eles: agora lancem as vossas redes ao mar. E a Bíblia diz que Pedro disse: pescamos a noite toda e não conseguimos, mas sob debaixo da sua palavra nós vamos lançar as redes. E eles lançaram as redes e eles tiveram uma grande pesca. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi o Kenneth Hagin dizer que ele começou ele orava muito pedindo dinheiro para Deus. Ouça bem o que eu vou falar. Ele orava pedindo dinheiro para Deus. Senhor, eu preciso de dinheiro para isso, para aquilo. E certa vez ele pôde ouvir Deus e Deus falou com ele e disse:
Aqui no céu não tem dinheiro. Deixa eu dizer para você. Em Ageu 2,8 diz: minha é a prata, meu é o ouro. Deus disse. No Salmo 50, versículo 10, Salmo 50, versículo 10. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Os animais do bosque, todos os animais da terra, todo o ouro, toda a prata, pertence a Deus, mas estão na terra. E Deus disse para Kenneth Hagin: o que você precisa eu coloquei na terra para você. Eu não estou retendo de você. E os anjos, Hebreus 1,14, os anjos em Hebreus 1,14, Hebreus 1,14, você já sabe, se eu repetir é porque precisa. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No versículos anteriores mostra, no 13, capítulo 13, mostra que os anjos, é sobre os anjos que está falando, e nesse versículo está dizendo que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a gente. Como? Você fala, crê e os anjos fazem acontecer. Você fala crendo e os anjos fazem acontecer. Ouça, irmãos, você já ouviu várias vezes, eu já vou voltar na história de Kenneth Hagin, você já ouviu várias vezes que os demônios, os espíritos malignos, eles influenciam pessoas, sim ou não? Até pessoas bater carro também, sabia? Os demônios, que são espíritos malignos, eles influenciam pessoas, eles atrapalham a vida das pessoas. Os anjos, porém, fazem o contrário. Agora, os anjos, eles ficam parados esperando você dizer e crer. Você precisa movimentar o seu anjo. Eu vou falar com esse lado de cá. Você precisa movimentar o seu anjo. Dá trabalho para o seu anjo. Kenneth Hagin, dizendo em 1950, mais ou menos, naquela época, ele estava dizendo que, pedindo para Deus, e Deus disse: o dinheiro não está aqui, o dinheiro está aí. E você não leu na minha palavra que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação? Você precisa chamar o dinheiro e dizer: dê ordem a ele para que venha. E ele disse: como assim? Ele disse: tudo que eu pude criar para você, eu criei e coloquei aí. Quem está tirando isso de você não sou eu, é o diabo. Irmãos, ouçam. Se está faltando algo para você, não é Deus que está fazendo faltar, é o diabo que está pegando o que é seu. Até que você descubra a verdade, igual aquela mulher. Ela descobriu a verdade, abriu a porta e disse: alto lá, Satanás. Bata fora da minha casa, da minha residência. E o diabo, no filme, foi embora, mas essa é a real. Então Kenneth Hagin, Deus começou a tratar isso com ele. E ele disse: quer saber? Então vamos testar isso. Eu vou pregar em tal lugar e vou receber uma certa quantia. Mas eu estou agora crendo que eu vou receber uma quantia maior. Eu vou passar da história do Kenneth Hagin para a minha, porque você vai entender melhor o que eu vou falar. Ele fez em 1950, eu aprendi com ele. Agora deixa eu dizer algo para você. Eu, pastor Edson, prego nos lugares fora, as pessoas me dão oferta, mas eu não cobro para pregar, ok? É preciso ficar claro. Eu não cobro para pregar. Diga, o pastor Edson não cobra para pregar. Ficou claro. Agora, as pessoas dão oferta para nós. Alguém me perguntou, às vezes eles me perguntam, me mandam mensagem e falam: pastor, quanto você cobra para vir pregar? Não, eu não cobro para pregar. Alguns perguntam: o que precisa? Você precisa pelo menos mandar as passagens e me colocar em algum lugar e me dar o que for necessário para comer. Mas quando eu saio para pregar, eu como pouco. Então, fica tranquilo que eu não vou dar trabalho aí. Eu jejuo muito quando saio para pregar. Então, aí eles falam: mas e sobre a oferta? Sobre a oferta é o que tiver proposto no coração de vocês. Então é isso que eu falo. Mas para dizer o seguinte: um amigo meu me convidou para pregar em sua igreja. Na verdade, em duas das suas igrejas.
E ele disse, vai ser o seguinte, ele é muito amigo e ele fala para mim sobre as coisas, ele quer me deixar tipo, você vai vir aqui, você vai sair legal, fica tranquilo, e vem pregar aqui na minha igreja. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai pregar em uma das minhas igrejas, você vai pregar num culto e vai dar uma aula. 300 e 300. Isso é ele falando, não é eu combinando, ok? Ele disse assim, 300 e 300, então você já tem 600. Aí você vai vir pregar depois na minha igreja, vai pregar uma vez e uma aula também, 300 e 300. Então agora você já tem R$ 1.200, 4 vezes. Dois cultos e 2 aulas. Vocês estão entendendo? Eu tirei a história do Kenneth Hagin para colocar a minha, porque funcionou comigo e eu quero mostrar para vocês. E é fácil eu explicar os detalhes porque foi eu que vivi. Tá bom? Eu que vivi. Então, quanto que ele disse para mim que ia me dar? 1.200. Eu nunca tinha feito isso antes, apesar de ter lido os livros. Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira eu já li várias vezes. Mas eu nunca pratiquei daquela forma que o Kenneth Hagin ensina. Mas eu pensei, é hora de praticar. Então eu falei, Kenneth Hagin fez isso, eu vou fazer, vai funcionar. E eu disse assim, bom, eu vou pregar 4 dias, 2 aulas. Normalmente nas aulas ninguém dá oferta para você. Nos cultos é igual aqui. Eles põem ali o cestinho e as pessoas vão colocando oferta. A aula normalmente não dá oferta. Certo? Eu fui lá pregar. E eu disse assim, legal, eu vou provar isso. Tiago, eu falei assim, então eu vou receber R$ 2.000. Eu creio que eu vou receber R$ 2.000 nesse tempo que eu vou passar lá. 2.000. Era 1.200 combinado, certo? O que passar dos 1.200, a minha fé trouxe. Então eu vou receber R$ 2.000. E fui embora. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus, os anjos vão trazer isso para mim. Os anjos vão fazer chegar esses 2.000. Então eu ia pregar 2 vezes em uma igreja, 2 vezes em outra. Estou falando bem claro para você entender. Aí o que aconteceu? Fui na primeira igreja, preguei no domingo, ensinei na segunda-feira. Quando terminou, eles me deram 1.960. Quanto falta para completar os 2.000? Mas eu tinha falado 2.000 pelos 4 dias. Eles me entregaram. Agora, eu preciso dizer para você que eu nunca tinha recebido aquela oferta daquele tamanho, naquela igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por 2 cultos, eles me deram 1.960. Aí eu falei, falta 40. E já está garantido os 40, porque lá eu vou ganhar mais 600. Então, na verdade, 2.500 eu já tenho. Certo? É justo fazer as contas, não é? Eu pensei, 1.960, eu vou pregar lá 2 vezes, vão me dar R$ 600, já tenho 2.500, já tenho um pouco mais. Então eu vou crer para 3.000 agora. Foi assim. Eu vou crer para ganhar 3.000 lá. Em nome de Jesus eu declaro, vou ganhar lá R$ 3.000. Eu recebo os 3.000, agora em nome de Jesus recebo os 3.000. Anjos, vamos fazer chegar esse dinheiro aí. E fui pregar lá. Fui pregar. Quando eu preguei, eu pregaria na quarta agora e depois na quinta daria uma aula. E lembra que aula não dá muita oferta. Certo? Só que na igreja anterior, eu ganhei bem oferta também. No culto e na aula. Foi algo assim, tipo, diferente, sabe? Beleza. Aí eu preguei na quarta-feira à noite, encheram aqui a igreja de coisa, igual eu saí daqui naquele domingo, encheram de coisa, me deram um monte de coisa e depois não me entregaram a oferta ainda. Eles deixaram para dar no dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, ouça isso. Quando foi no dia seguinte, a oferta que o pastor me entregou, totalizou, junto com o que eu tinha recebido, totalizou 3.000 e acho que 100. 3.100. E isso, ouça, não acabou. Eu preguei na quarta noite, na quinta de manhã, o pastor me entregou a oferta e disse, inclusive eu já coloquei aqui os 300 da noite, tá? Já está aqui. Então você já tem aqui os 300 da noite. Então eu pensei assim, ele já me entregou tudo, até a oferta da noite. E agora? Eu tenho 3.000. Eu vou crer para 3.300. Eu falei, eu vou dar uma aula. Na verdade eu fiquei pensando assim, aula, eu acho que eu vou chamar só mais 100. Mas se eu chamar só mais 100, não foi muita ousadia, então eu acho que eu vou chamar R$ 300. Sério?
Eu falei, está funcionando. E a sua fé vai crescendo conforme os passos que você vai dando. Pode ser que se eu chamasse do início 4.000, não dava. Mas como eu fui crescendo de fé em fé, eu falei, mais 300. Pelo menos 3.300 eu vou sair daqui. Falei isso. Aí você fica assim, meu Deus, tomara que funcione isso. Acabou de funcionar, mas você fica pensando, né? Tomara que funcione. À noite. Só à noite. Só à noite. Eles me entregaram mais 1.070 e poucos reais. Só à noite. Na onde não tinha muita expectativa, que a minha expectativa até ia ser 100, depois eu cresci um pouco para 300, eles me entregaram mais de 1.000 reais à noite. O total eu saí de lá com mais de 4.000 reais. Agora, se eu fosse contar todos os presentes, eu nunca ganhei tanto presente como naquele período. Nunca ganhei tanto presente. Eu ganhei naquelas noites muito. Eu tive que trazer uma segunda mala de lá. E a segunda mala era só de presente. E esses presentes deu para mim e deu para algumas outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Aí eu saí de lá pensando, uau! Agora, ouça. Ponto número 1, eu nunca recebi uma oferta igual. Ponto número 2, eu já preguei nessas igrejas várias vezes. Várias vezes. Por que não funcionou antes? Por um motivo. Eu não falei. Eu não falei. Eu estou quase encerrando. Mas deixa eu te dizer isso. Scott Webb, ele disse que ele vinha na década de 80 meditando sobre Marcos 11, 23. O que diz Marcos 11, 23? Se alguém disser, e não duvidar, mas crer. Ele disse, e eu sei que Deus não sai fazendo esse tipo de pergunta com todo mundo, mas perguntou para ele assim, o que você está fazendo com Marcos 11, 23, já que você vem meditando nisso? Ele disse, eu senti que Deus estava me desafiando. Eu senti que Deus estava me desafiando com Marcos 11, 23. Então eu disse, então eu estou chamando agora aqui alguém, eu não sei como vai ser isso, mas alguém vai me entregar um cheque no valor de $5.000. E ele ficou dizendo, quando ele lembrava, ele falou, às vezes eu lembrava, então durou aquilo alguns meses, eu fiquei falando assim, alguém vai me entregar um cheque de $5.000. E ele falou, passou alguns meses e alguém disse, pastor, o senhor mandou eu te dar isso. Aí ele falou assim, se funciona para $5.000, vai funcionar para 10. Então ele disse, alguém vai me entregar $10.000. Dinheiro, cheque, vai depositar, alguma coisa vai acontecer, alguém vai me entregar $10.000. Ele falou que ele ficou contando aquilo por alguns meses, quando ele lembrava, e ele dizia, e alguém entregou. Pastor, o senhor me mandou entregar isso para você. Ele disse, se funciona para $10.000, vai funcionar para 25. E ele disse, se funciona para 25, vai funcionar para 50. E ele disse, se funciona para 50, vai funcionar para $100.000. E ele disse, se funciona para $100.000, eu estou falando porque, eu estou resumindo porque já aconteceu. Se funciona para $100.000, vai funcionar para 250. Se funciona para 250, vai funcionar para 500. Se funciona para 500, vai funcionar para $1 milhão. Se funciona para $1 milhão. Quando eu ouvi a pregação dele, que aliás é da onde eu tirei aquela confissão, ele estava dizendo, se funciona para $1 milhão, vai funcionar para $3 milhões. E todas as vezes ele ficava dizendo, ele falou assim, às vezes passou um ano, mas se você puder confessar alguma coisa em um ano você receber, você vai ficar feliz ou não? Queridos, eu tenho falado aqui muitas vezes essa frase, eu vou dizer de novo, você precisa começar de algum lugar, mas é hora de você praticar essa palavra. Isso não funciona só com diz respeito a dinheiro, isso funciona com qualquer coisa da sua vida, porque a Bíblia diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito, tudo o que disser lhe será feito. Funciona com qualquer coisa que você puder crer. Agora ouça, não vai valer a pena você estar passando por dificuldade financeira, orando por dinheiro, e não fazer funcionar isso na sua vida. Deus me disse, qual foi a vez que você recebeu um cheque de $10.000? Eu falei, foi alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. De fato que foi no ano de 2011. Ele falou, por que você não recebeu outro? Porque você não falou de novo.
Naquela época, deixa eu contar isso para você, e é o que Deus estava pegando no meu pé. Naquela época, eu estava trabalhando e eu ganhava R$ 927 por mês. Eu disse R$ 927 por mês e eu trabalhava na Cobase. Então eu ficava ali confessando todos os dias, alguém vai me entregar dinheiro, alguém vai me entregar, não importa se vai vir de outro país, não importa de onde vai vir. Às vezes eu falava, pode ser que vai vir da Rússia, não importa, alguém vai me entregar dinheiro. Alguém vai me entregar dinheiro. Eu tinha aprendido essa mesma coisa há 10 anos atrás, então eu fiquei praticando ali. Eu não sei, eu ganho R$ 927, não é sobre o quanto eu ganho, é sobre o que Deus pode fazer para mim. Então alguém vai me entregar R$ 10.000, um dinheiro. Eu não dizia R$ 10.000, eu dizia que alguém vai me entregar dinheiro. De fato que a minha fé não estava para R$ 10.000. Quem ganha R$ 927 não tem fé para R$ 2.000. Mas eu fiquei dizendo, alguém vai me entregar, alguém vai me entregar. E sabe, querido, naquela época eu era pastor, um dos pastores em treinamento lá em Pinheiros. E um jogador de futebol que era membro daquela igreja, decidiu que, quando ele veio para o Brasil, que ele daria um cheque de R$ 10.000 para cada pastor daquela igreja. Oh, eu estava lá. Eu estava lá. E nós estávamos na frente, e ele estava passando com os cheques. E eu, tá chegando o meu aqui. Eu não sei quanto é, eu não sei o que vem aí, mas quando eu abri aquele cheque de R$ 10.000, eu falei, uau, isso funciona! Quando você diz alguém vai me entregar dinheiro, não pode acontecer diferente, alguém vai te entregar dinheiro. Alguém vai te entregar dinheiro. Agora deixa eu dizer para você, Deus me disse esses dias, Ele disse, essa foi a única vez que você recebeu um cheque desse, sabe por quê? Porque foi a única vez que você se manteve falando. Ele me trouxe à tona, o que eu estou pregando para você foi o que Deus disse, você parou de pregar isso. E você parou de experimentar. Diga, alguém vai me entregar dinheiro. Mesmo você que não está gostando disso, diga, alguém vai me entregar dinheiro. Eu disse para você dizer, alguém vai me entregar dinheiro. Você sabe que muitos problemas no lar, no casamento, são a respeito de finanças, de falta de finanças, mas é hora de dar um chute na cara do diabo e acabar com essa praga. Não tem que ter falta. A Bíblia diz, sabe o que significa shalom? Nada quebrado, nada faltando. Você é abençoado, tem paz na sua vida e paz é shalom. Aleluia, 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 shalom, 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 nada quebrado, nada faltando, nada quebrado, nada faltando, nada quebrado, nada faltando. Ei, aleluia. Oh, o pessoal começa a dar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? As pessoas começam a dar as coisas. E eu estava pregando com um terno da Zara, eu amava aquele terno, era um terno preto da Zara. E aí estava todo mundo dando, eu fiquei pensando, o que eu vou dar nesse culto? Eu preciso dar alguma coisa, eu tinha aquele terno, eu não queria dar o meu terno, mas sabe de uma coisa? Eu tirei o meu terno e eu joguei para o Tiago Mota. E eu pensei depois, meu Deus, eu dei o meu melhor terno. E era preto. De que marca que eu falei? Mas eu tinha só a parte de cima naquela época, naquele dia. E sabe o que aconteceu? A parte de baixo aqui. Esse não é o mesmo, mas é da Zara. E esse é da Zara também. Alguém chegou na minha casa, pastor, esse terno aqui não serve para mim não, vê se serve para você. Deixa eu ver se serve para mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É da Zara? É da Zara? Oh, o Senhor é fiel, hein? O Senhor é fiel. Aleluia, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Tem alguém aqui que já que esteve nesses cultos de mover do Espírito, nunca ganhou nada? Quem aqui que nunca ganhou nada? Nunca ganhou nada? Nunca ganhou nada? Tudo isso nunca ganhou nada? Nunca ganharam nada? Aleluia. É hora de mudar isso com as suas palavras. É hora de mudar. Ó, quem não ganhou nada, se for um homem, corre aqui e pega esse daqui para você. Ó. Se for um homem. Aleluia. Mais um aqui, ó. Pega aqui. Mais um. É hora de mudar. E vai mudar com as suas palavras.
Você precisa falar fé. Você precisa falar fé. Você precisa falar fé. Ouça. Você não precisa começar com R$1 milhão. Ele está colocando mais um, não é para mim não. É alguém que precisa pegar isso aí, ó. É alguém que precisa pegar isso aí. Mais outro, mas eita Deus do céu. Eita Deus. No quarto, é só não desistir, né, Du? É só não desistir. É só não desistir, hein? Meu Deus do céu. Você pode estar pensando, esse pessoal aqui é doido. Nós somos doidos mesmo, nós somos generosos. Deixa eu dizer algo para vocês. Deixa eu dizer algo. Queridos, eu entendi uma coisa na minha vida. E você precisa entender. Sabe quando a prosperidade chega para você? A prosperidade chega para você quando você não tem mais medo da falta. Se você tem medo de faltar, eu não dou o dízimo porque, meu Deus, vai faltar. Eu não dou oferta, Deus me livre eu tirar meu relógio e dar, nunca mais vou ter outro. Exatamente. Eu parei de contar os relógios que eu tinha dado quando eu já estava no número 30. Já foi faz tempo. E eu tenho um relógio em casa ainda. Porque a Bíblia diz que você dá, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, ouça. Se você acreditar que não vai faltar, jogar esse medo, chutar a cara do medo. Olha o que nós precisamos fazer. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Olha o que nós precisamos fazer. Você precisa, todos os meses, além de dar o seu dízimo, sempre ter uma oferta, todos os meses. Aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Existe uma parte para você comer, uma parte para você dar. Ouça, eu coloquei isso na minha vida, todos os meses. Eu dou o dízimo sempre, igualzinho vocês. Caiu na conta, dízimo na conta da igreja. Igualzinho vocês. Aliás, de todo aquele dinheiro, montante que eu recebi lá, a primeira coisa que eu fiz, dízimo. Mas não foi a única coisa que eu fiz. Oferta também. Você começa, sabe, eu estou ficando cada vez menos com medo de falta. Mas nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Diga, não vai faltar. Diga, esse mês vai sobrar.